E nos chama a atenção nesse início de tarde. Nós vemos aqui o profeta Eliseu, que era auxiliar do profeta Elias. E aqui o texto diz, quando a irmã fala de fé, né, falar de fé, nós vamos ver aqui uma fé extraordinária da parte do homem de Deus. Glória a Jesus. De um profeta. Porque aqui os filhos dos profetas acharam o lugar em que habitava estreito diante deles. Estava pequeno, com certeza, aglomeração de gente. E eles desejaram ir para um ambiente mais espaçoso, aonde não ficasse muito apertado o ambiente, aonde aglomerasse a todos, que todos ficassem bem acomodados. E aqui diz a palavra, no versículo 1, e disseram-lhe os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. Ou seja, os filhos dos profetas, irmãos, eles tinham aquele temor a Deus e aos profetas, pois nós sabemos que na antiga aliança o profeta era o mediador entre o homem e Deus. Hoje é diferente, hoje o nosso mediador é Jesus. Mas naquela época o povo não consultava diretamente a Deus. Ele falava com o profeta falava com Deus, Deus dava a resposta ao profeta e o profeta respondia ao povo. Era assim que funcionava. Aleluia, Jesus. E os filhos dos profetas, irmãos, que tinha aquele temor a Deus, porque um profeta naquela época era um homem muito, que todos tinham aquele temor. Era aquele temor tão grande que parecia um Deus já, porque ele sabia que somente o profeta naquela ocasião é quem tinha a condição de falar com Deus e lhe trazer resposta ao povo. E eles pediram autorização ao profeta Eliseu, porque o lugar em que eles estavam era estreito. E na hora que eles falaram ao profeta, o profeta autorizou, deu autorização para que eles fossem para fazer o lugar que eles desejavam fazer e acomodasse a todos. E o versículo 3 diz: e disse um: serve-te, dizes com os teus servos? E disse ele: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Meus irmãos, o que me chama a atenção aqui, que o nosso Deus, ele trabalha na impossibilidade. Aleluia. Se nós analisarmos esse texto, a gente vai observar uma coisa interessante, porque somente um ali não tinha condição de possuir um machado. E ele se acudiu de alguém, se socorreu de alguém e pediu um machado emprestado. Irmãos, o machado naquela época era coisa muito cara, que somente quem tinha condição financeira que poderia possuir um machado, um ferro daquele. E aquele homem, por não ter condição, se socorreu de quem tinha condição para lhe socorrer. E esse texto, irmãos, a gente trazendo para o lado espiritual, não é diferente hoje. Muitas vezes a gente não temos condição de nós mesmos, porque não temos mesmo. E olhamos para um lado, olhamos para o outro. Aleluia. E não vemos saída. E vamos lá no Salmo 121, quando o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aleluia. Glória a Deus. Aí o salmista dá uma olhada mais além e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, da mesma forma que esse homem aqui, que esse filho dos profetas, se socorreu de alguém para lhe prestar um machado,
nós também hoje, irmãos, muitas vezes, o nosso socorro, Aleluia. a gente olha para todo lado e não encontra, mas sabemos que o nosso socorro é o Senhor. Glória a Jesus. O salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Deus é o nosso socorro. Quando tudo parecer difícil aos nossos olhos, porque muitas vezes a montanha é muito grande, que está em nossa frente, dos lados, atrás, o exército de Faraó, mas nós sabemos, irmão, que o nosso Deus, Ele abre mar, o nosso Deus pode tudo, aleluia, é o Deus da providência, é o Deus do milagre, e diz aqui o versículo 4, Aleluia. e foi com eles, no caso Eliseu foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Aleluia. E sucedeu o que? Derribando deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Aleluia. Quando esse Senhor disse: ai meu Senhor, ele não estava se dirigindo a Deus, não. Ele estava se dirigindo ao profeta Eliseu. Ai meu Senhor, o machado era emprestado. Mas, irmão, quem tem um Deus que Aleluia. É um Deus que nos socorre nas horas mais difíceis da nossa vida. Ele nos Aleluia. socorre. Glória a E lá Deus. em Jeremias 33, está escrito: clama a mim e responderei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, irmãos, vamos Aleluia. aprender com esse espírito do profeta. Na hora da luta, da dificuldade, aleluia, vamos clamar ao nosso Deus, porque naquele momento o filho do profeta clamou a Eliseu: ai meu Senhor, era emprestado, porque ele sabia que Eliseu, como um homem de Deus, poderia fazer alguma coisa por ele. Por isso que ele buscou a Eliseu: ai meu Senhor, porque era emprestado. Aí diz aqui, versículo 6, e disse o homem de Deus. Onde caiu? Aqui fala de segurança. Glória a Deus. Aqui fala em uma lei de fé. Aonde caiu? Porque Eliseu não sabia o Deus que servia. Glória a Eliseu Deus. sabia o Deus que servia. Aleluia, que é o Deus que quando a gente coloca fé nele, ele pode todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Deus que não tem enfermidade para que ele não possa curar. Tudo ele pode. Aleluia. Aí o profeta diz: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou o pau e o lançou ali e fez nadar. Glória. Meus irmãos, na lógica humana, não tem possibilidade de um ferro flutuar. Na lógica humana, o que flutua é folha, é um papel desse aqui, é isopor, esse tipo de coisa. Mas ferro flutuar, irmão, só quem faz o ferro flutuar é o nosso Deus. O nosso Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Ele é o mesmo Deus que nós servimos hoje. O mesmo Deus que Eliseu orou, jogou um pedaço de pau, e com a fé que ele estava, com Deus que ele servia, o machado flutuou, irmãos, é o mesmo Deus que nós servimos. E Aleluia. não mudou. Glória a Aleluia. Jesus. A palavra diz que ele é o mesmo ontem, o Amém. mesmo hoje e será eternamente. Ele não Aleluia. muda. O homem pode mudar, mas o nosso Deus ele não muda. Glória E a aqui diz, Jesus. e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Então, quando Eliseu, o profeta, jogou aquele pedaço de pau ali, e o machado flutuou, porque para eles ali, irmãos, principalmente para aquele que estava cortando a viga, que o machado caiu na água, irmãos, aquilo era uma coisa impossível para acontecer, Deus encontrar aquele machado ainda. Aleluia. Mas o que eu me alegro nessa tarde é que o nosso Deus, ele trabalha na impossibilidade. Aleluia. Aleluia. Deus trabalha na impossibilidade.
verdade. Ele deixa a coisa ficar impossível para fazer. Aleluia. Porque quando não é impossível, ele sabe que nós podemos fazer. Quando é possível, ele deixa nós fazer. Amém. Agora, quando é impossível, ele é que faz. Glória a Nós Deus. vemos o caso de Lázaro. Lázaro morreu. Jesus, quando chegou, estava com 4 dias sepultado. Mas Jesus chegou ali com 4 dias depois, é porque ele queria que Lázaro morresse e fosse sepultado. Aleluia. Aleluia. Ele Glória a queria. Deus. E ali, meus irmãos, quando ele chegou, Marta chorava, Maria chorava, e ali Jesus pede para levar até o sepulcro, e ali quando chegou, a Bíblia fala que Jesus mandou os homens tirarem a pedra. Aí eu já vi pessoas dizer, mas por que Jesus também não tirou a pedra? Porque Jesus tinha poder de tirar a pedra apenas com um olhar. Mas por que Jesus não tirou? É porque aquilo que eu posso, ele deixa eu fazer. Amém. Agora aquilo que eu não posso, ele faz por mim. Aleluia, Jesus. Glória a Então, meus Deus. irmãos, esse Amém. acontecimento aqui, do profeta Eliseu aqui, nesse caso do capítulo 6, aqui Deus deixou, permitiu que a coisa ficasse impossível aos homens, porque era impossível esse machado flutuar. Mas ali não estava o nome de Deus. E aonde está o homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus faz milagre. Aleluia. Aleluia. Deus opera milagre. Aleluia. Porque nós temos promessa de Deus que aonde a gente pisar a planta do nosso pé vai ser abençoado. Amém. Aleluia. O que nós pedimos a Ele, crendo, Ele faz. Porque Ele é poderoso para fazer. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nessa tarde, irmãos, fica essa palavra, este milagre do profeta Eliseu, feito pelo homem de Deus. Amém. Aleluia. Que esse milagre, irmãos, eu creio e as irmãs creem que Deus ainda pode fazer hoje. Aleluia. Porque tem gente que pensa que Deus mudou. Tem gente que pensa que Deus só flutuou machado no tempo de Eliseu. Deus ainda vai flutuar machado hoje. Amém. Aleluia. Glória a Pode Deus. ser o peso que for, Amém. pode ser a espessura do ferro que for, mas o nosso Deus é o mesmo que faz machado flutuar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero, terminando essa palavra, eu quero cantar o hino rapidinho aqui. Amém. Já se foi, mas eu quero que as irmãs me ajudem a Amém. louvar o Senhor. Amém. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: descei deste lugar, vamos para o Jordão e façamos para nós uma tenda para morar. Chamaram Eliseu, ele disse: irei eu. 2 vezes não pensou, mas ele não sabia que algo ia acontecer para a glória do Senhor. O machado caiu, nas águas se perdeu, todos ficaram preocupados. O machado era emprestado e chamaram Eliseu. O ferro flutuou nas águas, todo o povo se espantou. O milagre aconteceu, o machado apareceu quando Eliseu orou. Milagres acontecem na vida de quem pede, confie, espere e crê. Nosso Deus é poderoso, prometeu estar conosco, Ele tem todo o poder. Ele cura os doentes, aumenta a fé dos crentes, tudo isso Ele faz. A palavra que pregamos é o evangelho puro,
Deus que opera milagre.